Bom, o templo judaico deve ser reconstruído. Lembre que o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo tem como coração, como cerne do seu pensamento, uma distinção radical entre Israel e igreja, entre Antigo e Novo Testamento, fazendo assim como que não há para eles uma continuidade em aspecto algum. Há uma descontinuidade grande, tremenda, de modo que aquilo que Deus tem, profetizou e planejou para o seu povo Israel, deve ser realizado, cumprido profeticamente apenas, única e tão somente no seu povo Israel, nos judeus. Todas as promessas de terra, todas as promessas não podem ser espiritualizadas, não podem acontecer cumprimento numa terra celestial. Está entendendo? Nada de uma nova Jerusalém. Nova Jerusalém nada tem a ver com os judeus. Para eles isso é algo para a igreja. Deus tem um outro plano terrestre para Israel. E nesta ideia eles ensinam que o templo tem que ser reconstruído, que o templo tem que ter ação e atividade para que os sacrifícios e os cerimoniais e as promessas que dizem respeito ao templo se cumpram literalmente. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? O templo judaico deverá ser reconstruído de novo? Eu diria que não. Eles ensinam o seguinte, que o templo judaico será reconstruído para ser profanado novamente pelo anticristo no período da grande tribulação. Mas quantas vezes o templo vai ter que ser profanado para cumprir Daniel capítulo 9? Historicamente, quantas vezes já foi profanado? Literalmente cumprida essa profecia. Quantas vezes já historicamente? Quantas? Estou com medo de falar? 2 vezes. No período interbíblico, na época dos Macabeus, por Antíoco Epifânio, Antíoco IV, né, foi profanado. E os judeus entenderam que ali estava se cumprindo aquela profecia. Mas aquela profecia cumpriu-se mais plenamente e Jesus, melhor do que qualquer outra pessoa, foi o intérprete das 70 semanas de Daniel, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ele profetiza a queda do templo, a destruição de Jerusalém, um juízo que se abateria sobre Jerusalém por causa da morte dos profetas, por causa da morte do ungido, conforme Daniel capítulo 9 fala, da morte do ungido e o consequente juízo sobre Jerusalém. 70 semanas ainda são determinadas. A expectativa era de que chegava o tempo da restauração a Israel. Não, ainda mais castigo, mais juízo. Ainda há um povo que vai como que encher o cálice da ira de Deus. Vai fazer mais mal. Vai matar o próprio Cristo. E para que também possam ser celebrados os sacrifícios no templo no período do milênio. Eles dizem que o milênio é caráter muito judaico, Jerusalém é a capital, e vai ter uma reconstrução do templo e sacrifícios vão acontecer. Ai. Agora vamos refutar, todas as referências à reconstrução do templo registradas no Antigo Testamento refere-se ao templo reconstruído na época de Esdras. Concorda comigo? Jesus falou da destruição do templo. Jesus deixa claro que a destruição do templo se daria naquela mesma geração, como aconteceu. Portanto, não há que esperarmos que aconteça no período da grande tribulação, uma nova profanação, uma nova destruição, quando Cristo disse que aquilo aconteceria exatamente naquela geração, como aconteceu 40 anos mais ou menos depois dessa profecia de Jesus. O templo foi destruído, profanado a princípio e depois destruído. Não existe um único versículo no Novo Testamento, aí mais um desafio, né? Eles ensinam isso com tanta ênfase. Então, a pergunta é, cadê a base bíblica? Porque se citam o Antigo Testamento falando sobre reconstrução, já dissemos, tratava-se da reconstrução do templo
destruído lá nos dias de Nabucodonosor e que foi reconstruído na época de Esdras e Neemias. Não existe um único versículo no Novo Testamento que prometa a reconstrução do templo judaico. Cadê? Onde é que está? Cadê? Algo tão importante assim? E nada, nenhum versículo? Jesus profetizou foi a queda, a destruição, e nunca disse que haveria uma reconstrução daquele templo físico. Disse sim, a reconstrução do seu corpo, do seu templo. Ressuscitarei ao terceiro dia. Ele pega o templo encontra a plenitude de realização na pessoa de Cristo. Ele é o templo. Depois nós, o corpo de Cristo, o templo de Deus, onde Deus habita. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. O termo templo aparece 12 vezes no livro de Apocalipse, e em cada uma das ocorrências está se referindo ao templo celestial ou ao Senhor Deus mesmo. Um versículo só como exemplo, Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, frase do sermão de Estevão. E temos também o tabernáculo ou o templo do Antigo Testamento eram sombra da realidade que se manifestou em Cristo e na sua igreja, Hebreus 9. Olha, eu convido você a chegar em casa hoje, a pegar capítulo 9 de Hebreus e fazer essa leitura. Do 9, Hebreus 9, 9 até o 10, 14. Faz isso, uma tarefa, uma lição de casa. Faz isso, por favor. Será que isso não é suficiente para acabar com qualquer ideia esdrúxula de que se faz necessário um templo, um sacrifício, uma retomada dos sacrifícios levíticos, como nos dias do Antigo Testamento? Pois o templo no Novo Testamento passa a significar Jesus e a igreja como corpo de Cristo. Temos 1 Coríntios 3,16, Efésios 2, 22, e também temos em 2 Coríntios 6, de 16 a 19, que o corpo físico dos crentes é também chamado de templo no Novo Testamento. O templo, portanto, encontra o seu último e definitivo significado e cumprimento não em um outro templo construído por mãos humanas, mas em Jesus Cristo, que está nos céus e na sua igreja aqui na terra. O autor de Hebreus descreve os sacrifícios do templo como ilustração ou cópia das realidades celestiais. Pedro usa a mesma terminologia para descrever o modo como os cristãos foram feitos nova casa de Deus, edifício este que tem Jesus por pedra de esquina. 1 Pedro 2, de 5 a 7. E com a chegada do verdadeiro templo, não há lugar mais para templos construídos por mãos humanas. A verdadeira adoração, como disse Jesus à mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores. A questão agora não é aqui em Jerusalém, aqui em Samaria ou lá em Jerusalém. O templo agora tem um caráter não local, um caráter universal. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eles se fazem templo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Muito interessante observar isso. Os dispensacionalistas, vamos falar, o sacrifício do Cordeiro de Deus não permite mais lugar para outros sacrifícios. Concorda comigo? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os demais cordeiros, todo o ritual levítico apontava para Cristo, sim. E Cristo é o fim da lei. Não apenas o fim porque bota fim, acaba a lei, mas como a lei apontando, encontrando nele o cumprimento, a realização, a plenitude. Não há como partir da plenitude para um retrocesso, para voltar atrás. Isso seria realmente estranho demais. Um verdadeiro absurdo que se opõe ao sacrifício eficaz e pleno de Jesus, porque eles advogam um retorno à celebração dos sacrifícios no templo no período do milênio. Não há mais lugar para cerimoniais sacrifícios judaicos que haviam sido instituídos, como diz o autor de Hebreus, naquele texto que eu falei para vocês lerem, do capítulo 9 e capítulo 10, que haviam sido instituídos como sombras da realidade que se cumprem e que se cumpriram em Jesus Cristo.